eu vou abordar os 4 principais erros que, no geral, os concursandos praticam quando estudam. O primeiro erro, sem dúvida alguma, é você que está estudando hoje para concurso público não ter noção do tempo. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando eu falo tempo, tá? Raciocina comigo direito. Eu não estou me referindo à quantidade. Quem conhece o meu trabalho, vocês que são meus seguidores, vocês, principalmente meus alunos, sabem que eu primo pela qualidade e não pela quantidade. Então, quando eu falo tempo, noção de tempo, eu estou me referindo especificamente, tá, à qualidade. E está ligado diretamente à organização. Então, assim, eu não consigo ver hoje você estudando para realmente ser aprovado, você que está querendo passar no concurso público, eu não vejo você estudar sem ter noção do tempo que você disponibiliza diariamente. Não me leva a mal, tá? É assim, isso daí é quase que imperdoável. Foi o que eu falei. O estudo profissionalizou. Então a gente já sabe que a galera que realmente quer passar no concurso público está estudando de forma profissional. Quando eu falo profissional, ela consegue exatamente praticar o menor número de erros possíveis. Quanto mais você deixa de ser amador no estudo e se profissionaliza, a tendência é que você vai começar a errar menos. Isso vai te aproximando da aprovação efetivamente. Você pega um concurseiro, aluno, um estudante aprovado, eles têm uma característica em comum. Você observa que o que eu vou falar agora, desses 4 principais erros, normalmente essa galera aprovada no concurso público, que passaram pelo processo de amadurecimento, não praticam. Tá? Pelo contrário, eles conseguem fazer com muita determinação, muito foco. Então assim, eu não sei se você é iniciante, eu não sei se você está como um estudante intermediário ou até mesmo avançado. E tem uma galera que acha que ser avançado em estudos para concurso público é estar estudando 1 ano e meio, 2 anos. Não, não está ligado a critério temporal por si só. Pelo contrário, está ligado à qualidade que você tem nos seus estudos, certo? Tem uma galera que estuda 4 meses, 6 meses, tem muito mais conteúdo, qualidade, do que o cara que está estudando 1 ano ou mais. Tá? Isso é real. Bom, o que eu quero que você entenda? Em relação ao critério de você ter, tá, a noção do seu tempo, primeiro ponto, a título de organização é fundamental. Você precisa saber qual é o seu tempo disponível no dia para você conseguir fazer o seu planejamento e organização do estudo. Você precisa saber qual matéria você vai estudar, qual o período que você vai estudar aquela matéria. Então isso é fundamental. Você não pode ficar às cegas. Isso não existe, galera. Isso é coisa de amador. Eu já falei, a gente não tem mais margem para erro. Acabou. Se você realmente quer passar no concurso público, você tem que estar profissionalizado, estudar de forma correta e evitar erros. Preste atenção que isso é muito importante. Eu perdi muito tempo da minha vida por não ter organização, por não me preocupar com o tempo. Então, normalmente eu estava estudando uma disciplina e no meio do estudo eu passava para outra, sem organização. Às vezes eu queria estudar, por exemplo, 2 horas, mas naquele dia eu só tinha 1 hora para estudar e aquilo acabava me frustrando. Então, assim, você obrigatoriamente tem que evitar esse erro. Você precisa ter uma noção do seu tempo para você conseguir fazer uma organização dentro da sua realidade e dos seus limites. Além disso, a gente tem outro ponto que eu falo em relação à noção de tempo, que você não deve baixar a cabeça e estudar horas a fim. Não é o correto. Você acaba causando um prejuízo muito grande na assimilação do conteúdo. Então, para os meus alunos, no geral, eu aconselho o seguinte: para você conseguir manter a sua assimilação, a fixação do conteúdo com qualidade, que a ideia é essa, quando você parar para estudar, tá? Quando você parar para estudar, tenha você tempo ou não, mas que você aproveite com a maior qualidade possível o seu tempo. Então, o que seria essa maior qualidade possível? Exatamente. Você tem que, ao invés de abaixar a cabeça e ir direto, sempre projete uma recompensa na sua cabeça. Isso vai ajudar muito você a bater aquela meta do estudo. Então, o que eu faço? Eu olhava muito para o contra-cheque de um colega e aquilo me estimulava. Eu queria ganhar
15 mil reais. Ele me deu a cópia do contra-cheque. Eu dei até a cópia do meu contra-cheque para vocês, para dar um estímulo. E sempre que eu estava cansado ali, né, no estudo, eu olhava para o contra-cheque, era a minha recompensa. Cada um tem sua recompensa. Você pode até fazer um quadro do desejos, que eu também oriento meus alunos. Você pode colar a fotografia que você quiser. É o seu desejo, ninguém tem nada com isso. E sempre que você se sentir cansado, busque uma recompensa. Gente, isso é transformador. Vai fazer você potencializar o seu tempo, ganhar energia e conseguir manter foco naquele período que você esteja estudando. Então você tem que ter noção do seu tempo. E por fim, é muito importante também, normalmente, a cada 1 hora estudada, você deve levantar, tomar um ar, beber uma água, sei lá, comer uma fruta, pode até mexer no WhatsApp. Dê um intervalo de pelo menos até 10 minutos. Isso é muito importante. Não abaixe a cabeça, não perca a noção do seu tempo. Isso pode te trazer prejuízos muito grandes no resultado final dos seus estudos. Passando agora para o segundo principal erro que o concursando comete, a parte da escolha do material. Quantas e quantas dúvidas eu recebo nas minhas redes sociais. Professor, qual material é o melhor? Qual material eu devo usar? E aí? Não é fácil. E eu volto a repetir, independentemente do seu tempo de estudos, tanto para iniciante quanto para quem já está com o estudo intermediário ou o estudo avançado, é complicado. Não é fácil você conseguir escolher um bom material. Tá? O que acontece? Eu costumo dizer para o aluno o seguinte, tá? Meu querido, minha querida, faça o seguinte, preste atenção no detalhe. Você está estudando, não está? Tô. Você tem um material, não tem? Tem. Como é que está o seu rendimento? É simples assim, galera. Não precisa falar do material A, B, C, D, senão a gente vai ficar discutindo aqui a noite toda. Então o que eu aprendi? Eu construí o meu próprio material. Tá? Eu criei meus cadernos, caderno de informativo, caderno de lei seca, caderno de legislação no geral, porque eu não conseguia achar o meu material. De repente você tem uma sorte maior do que a minha. Os materiais normalmente são muito extensos, traz muita informação, passa a ficar muito genérico e você não consegue ficar dentro do seu tempo de estudos. Você fica com aquela impressão que você tem um conteúdo ali invencível e isso vai causando frustração, você fica cansado e desanimado. Você tem um material que você não consegue avançar e aparentemente você fica sem progressão, o seu rendimento fica baixo, isso é horrível. É uma das piores situações que você pode viver quando está estudando para concurso público, porque você quer ver resultado, é isso que vai te dar o tesão, é isso que vai te animar, você quer progredir seus estudos. Então, necessariamente, você precisa ter um material dentro da sua realidade, na medida certa e suficiente. Uma boa escolha, sem dúvida, do material faz toda a diferença nos seus estudos. Não se engane aquele que acha que qualquer material presta, o negócio é sentar a bunda e estudar. Isso é conversa fiada. A sua estratégia para ser aprovado no concurso público começa com um material de qualidade. Porque o material de qualidade vai te ajudar a você conseguir bater sua meta diária, vai conseguir estudar e fixar o conteúdo, você vai manter qualidade nos seus estudos, tudo bem? Do que adianta, gente? Sendo sincero, em 2000, 2001, eu li a apostila de capa a capa, tá? Eu li a apostila de capa a capa, eu separava um momento só para ler lei seca. Eu assistia vídeos e vídeos e reescrevia várias passagens da videoaula. Resumindo, o meu tempo acabava e quando eu percebia que eu olhava, me dava uma sensação vazia, uma insegurança imensa. Por quê? Eu percebia que todo aquele meu esforço, todas aquelas horas destinadas no decorrer do dia que eu tinha, ainda que essas horas fossem poucas, mas era que eu tinha na época, não tinha valido de praticamente nada. Por quê? A insegurança era muito grande. Eu ia fazer algum simulado que eu baixava a prova na época, não tinha ainda a parte do QC, eu já falei que o site questão de concurso não existia, isso em 2000, 2001, tá? Não existia isso, esquece. Então assim, eu baixava a prova direto no site ali da banca, eu usava muito o PCI concurso, tá? Hoje eu acho que vocês nem conhecem, e fazia algumas questões, meu rendimento era muito baixo,
fazia uma média aí de 10 questões, né, por assunto. Não é por disciplina, não, meu filho. É por assunto. E tinha aproveitamento de 40%, 50%. Isso me broxava totalmente. Então eu percebi que o meu material, a fonte que eu utilizava como material de estudo, não estava me ajudando a progredir nos estudos. Não estava me ajudando a melhorar meu rendimento, meu desempenho. Então eu tinha duas escolhas. Ou eu continuava teimando e acreditando no milagre, porque eu nunca seria aprovado com rendimento de 50%, 60% no concurso público. Então você tem que agir dentro da realidade, é o que eu falo. Não seja amador, sejamos profissionais. O estudo para concurso público tem que ser assim. Minha primeira hipótese era essa, insistir no meu erro, porque eu sei que é muito difícil. Eu entendo o que passa na sua cabeça de você mudar, né, e algo novo, ou desconstruir o que você já vem fazendo quase sua vida toda. Se não for a vida toda, é muito difícil. Não é para qualquer um. Eu admiro muito a pessoa que tem coragem de desconstruir, de começar, às vezes, do zero, entendeu? Para buscar realmente a realização profissional, a realização de um sonho. É para poucos, mas eu tenho essa característica, por isso que eu sou um vencedor. Por isso que eu tenho 10 aprovações em concurso público. Porque se eu tivesse enterrado, me agarrado nos vídeos, nas apostilas que eu estudava lá em 2000, 2001, 2002, 2003, até hoje, eu não teria passado no concurso público. E com certeza eu teria desistido de estudar para o concurso público. E aí é o seguinte, a segunda hipótese é muito simples, foi o que eu falei, você vai ter que mudar, vai ter que desconstruir, vai ter que achar um material, vai ter que achar, tá, uma fonte que te dê conteúdo que esteja realmente somando, agregando valor o que você está fazendo. Você vai ver a sua progressão saltar aos seus olhos, o seu rendimento. Os números não mentem, galera. Não tem como você brigar contra isso. Então, assim, sejamos inteligentes, tranquilo? Não sejamos amadores. Então, esse erro é um dos que custou, assim, uns 3 anos, 4 anos, na época que eu estudava para concurso público. E para eu, sabe, largar aquele hábito de assistir a videoaula, aquele hábito de ficar lendo, né, um material prolixo, extenso, de capa a capa, me custou caro. Foi assim, traumático para eu conseguir limpar minha cabeça e começar a desenvolver e colocar em prática a minha estratégia. Foi bem traumático, mas valeu a pena, professor? Valeu, muito a pena. Você normalmente tem aquela necessidade de exaurir o conteúdo, não tem? Eu lembro exatamente, quando eu comecei a estudar, em junho, a primeira vez que eu encostei no material, eu tomei até um choque. Pá! Foi ali início de abril, no ano de 2000. O que eu percebi? Gente, eu perdia meu sono. Eu dou minha palavra. Eu perdia o meu sono. Eu perdia o meu sossego. Por quê, professor? Quando eu não conseguia ler toda a apostila, quando eu não conseguia ler todo ou assistir todo o conteúdo que eu tinha disponibilizado para estudar naquele dia. Dava até febre. Desse jeito, eu lembro. Era coisa de louco. Assim, eu me sentia muito mal. Eu deitava e ficava assim, ó, olhando para o teto, ó, pensando na matéria. E assim, eu fico hoje me colocando no seu lugar e entendendo exatamente o que passa com você. Porque eu sofri isso. E me custou muito, mas muito caro. Até eu me livrar desse hábito ruim, foram anos e anos. Salvo engano, eu consegui me libertar final de 2003, ali por 2004, que eu comecei a entender que o estudo, ele não se resumia a leitura por leitura, vídeo por vídeo. Eu não tinha que bater minha meta a qualquer custo. Eu tenho que bater a minha meta que, de certa forma, eu já organizei para aquele dia, mas tem que ser a qualquer custo. Isso saiu muito caro. Por quê, professor? Porque eu tive vários problemas emocionais. Para quem não sabe, minha mãe tinha falecido em 2001, em setembro de 2001. Eu ainda estava, sabe, né, sem ritmo. Isso me trazia muita frustração, porque eu ficava, sabe, com vontade de chorar. O meu controle emocional não estava dos melhores. Nunca tomei remédio tarja preta, nem tentei me matar, mas eu me sentia assim, eu tava me sentindo meio que um merda na época. Mais ou menos isso, um merda. Porque não ia conseguir nada, nada dava certo, ninguém
gostava de mim, tudo errado, para que eu nasci. Mas resumindo, eu comecei a perceber que o caminho que eu estava trilhando não era o caminho certo. E aquela necessidade que me ensinaram quase minha vida toda, né? Na escola que eu passei, na faculdade que eu estava cursando, eu tinha que me preocupar com quantidade, necessariamente com quantidade. Ninguém falava isso, né? Mas você passa a enxergar, porque quando você quer bater o conteúdo, estudar todo aquele assunto, certo? Para poder se sentir aliviado e passar para o próximo assunto, ou estudar outro conteúdo, você fica preocupado com quantidade. E isso me trouxe muito prejuízo. Eu me senti estressadíssimo, me trouxe ansiedade, me gerou um problema grave, que era a dificuldade de dormir à noite, ficava rolando na cama com insônia, aí acordava como um zumbi. Horrível, tá? Um período horrível. Até eu passar por isso, se arrastou por mais algum tempo, um período aí de quase 2 anos, 2006, que aí eu consegui realmente me libertar e colocar ali, embrionar o meu método, desenvolver, criar o meu método. E eu comecei a entender o seguinte: não há essa necessidade de você exaurir o conteúdo no primeiro contato. Isso é um erro que é praticado por todos vocês. Quando você cria essa necessidade na sua cabeça, você acaba se atrapalhando. Porque, na verdade, você, eu estou falando com você, não sabe ter uma metodologia para enxergar a médio prazo como que você vai conseguir dominar aquele assunto da disciplina sem se debruçar nele, estudá-lo todo. Você não consegue imaginar como é feito isso. Igualzinho acontecia comigo na época. Eu não conseguia. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que estudar. Todo mundo faz isso. Eu aprendi isso minha vida toda. Eu ainda, num curso preparatório presencial, eu via. O pessoal, ele batia livro de capa a capa, leitura de capa a capa. Não tinha conversa. Mas eu comecei a perceber o seguinte: se eu não criasse uma técnica, se eu não tivesse a minha estratégia do jeito que era, né, em tese, o estudo tradicional, aquela necessidade de quantidade, de exaurir o conteúdo, quando você, ainda que seja o primeiro contato com ele, eu não conseguiria ser aprovado em concurso público. Para mim, eu estou sendo muito sincero com você. Se eu não tivesse enxergado isso, eu não conseguiria ter passado em nenhum concurso público que eu fui aprovado, sem condição. Eu até fico abismado que tem pessoas que conseguem, e assim, tem algumas características, né? Elas têm mais tempo, elas, no geral, né, tem mais tempo, estudam por mais tempo, tem uma bagagem muito boa, são algumas pessoas diferenciadas. Não era o meu caso, não eram. Eu, assim, sempre fui muito esforçado, então eu precisava de uma estratégia que me levasse, tá, à aprovação, que não era o estudo tradicional. E aí eu consegui desenvolver a minha técnica de estudo em ciclos. Quem é meu aluno sabe o que eu estou falando, que está ligado ao meu método de aprovação em concurso público. Então eu desenvolvi a técnica em ciclos, e dentro da técnica em ciclos eu desenvolvi um mecanismo de revisão. E consequentemente, o que acontece? Aos poucos eu fui aprimorando, eu percebi que quando eu estudava, para ficar didático, um exemplo, direito constitucional, tá? Aí eu vou estudar um assunto bem complexo, controle de constitucionalidade. Eu sabia que se eu quisesse exaurir aquele conteúdo, eu não ia conseguir. Isso ia me trazer uma frustração, ia atrapalhar o meu desempenho. Então, eu já conseguia, né, dentro da minha estratégia, ter contato com uma camada que eu chamo do conteúdo, uma parte do conteúdo, e consequentemente eu conseguia prosseguir para o próximo. Mas no meu sistema de ciclos, eu teria contato com esse conteúdo de novo aproximadamente um certo período. E aí eu dava continuidade no mesmo assunto, controle de constitucionalidade. E foi exatamente o que eu percebi. O estudo, você tem que fragmentar e, ao mesmo tempo, agir com um sistema de repetição. Esse é o caminho que vai fazer você a estudar com qualidade, sem aquela necessidade de exaurir o conteúdo no primeiro contato, e obter um resultado incrível em relação à sua progressão e rendimento nos seus estudos. Eu estou falando sério, galera.
Só que é realmente meu aluno, não estou querendo vender meu peixe, mas eu não posso me subtrair de falar a verdade. Sabe o que eu estou falando? É outra realidade. Isso, muitos não vão aprender sozinhos. Muitos estão viajando, estão nem sabendo o que eu estou falando. Mas assim, aí que eu percebi que o estudo tradicional, o que a gente aprende na escola, na faculdade, nos cursos preparatórios, grande maioria deles, não vai te trazer isso, não vai te ensinar isso. Tá? Essa foi a minha estratégia. Essa foi a técnica que eu criei. Mais um erro, que é um dos principais erros que o concurseiro ele pratica, tá? E normalmente cria-se assim uma grande barreira na cabeça de vocês. Por quê? Infelizmente, é peculiar do ser humano fazer comparações. É ou não é? A gente faz comparações. A gente, infelizmente, fica assim, fazendo comparação com A, com B, com C. Às vezes, tem muitas pessoas que não têm experiência e acabam te atrapalhando. Às vezes, seu colega de estudos, o coleguinha do grupo de estudos, ele acaba te atrapalhando. Porque ele traz uma verdade que não existe. Que ele está replicando cegamente em decorrência do que ele aprendeu lá no estudo tradicional. E ele fica com aquela realidade, ele acredita naquela realidade. Mas, na verdade, ela não existe. Tá entendendo? Então, assim, vocês têm que tomar muito cuidado. No geral, tem que refletir bastante. Tá? Eu costumo dizer que o estudo tradicional ele tem um preço muito caro. Necessariamente você precisa perceber que o seu rendimento está melhorando, que a fixação do seu conteúdo está melhorando. Isso vai fazer toda a diferença para vocês. O tempo passa muito rápido, a gente não pode ficar perdendo tempo, a gente não pode agir com amadorismo, porque hoje é o que eu falo, o estudo, em decorrência dos bons salários, tá? Em decorrência do exercício da função, em decorrência da estabilidade, o estudo para concurso público, ele profissionalizou e está profissionalizando a cada dia, mais e mais, entenderam? Porque isso pode causar assim, um prejuízo muito grande para vocês. Não pode vacilar. Em relação ao último ponto, que eu não considero muito pacífico, é bem complicado, eu recebo muitas dúvidas em relação a alunos quanto à quantidade de questões a serem resolvidas. Inclusive eu recebi, isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu recebi hoje de um aluno uma porcentagem, cerca de 2.000 questões resolvidas. E aí me fez lembrar, na época que eu estava ali já estudando, né? Eu já estava com o meu método, ele já tinha criado forma, eu já tinha aprendido em tese a estudar, isso já era quase próximo à minha primeira aprovação, tá, no concurso, que foi para investigador da Polícia Civil em 2008, embora eu tenha perdido no TAF, mas eu fui aprovado no concurso público, tá? Não confunda, né? Eu não fui nomeado, mas eu fui aprovado. E lá eu passei para investigador da Polícia Civil do Rio de Janeiro, 2008, e eu lembro o seguinte, na época fazia muitas questões, tá? Eu ainda não tinha conhecido o site Questões de Concurso, não tinha ferramenta de resolução de questões na época, eu não conhecia. Então eu fazia muitas questões de prova mesmo, eu baixava a prova e fazia bastante questão. Mas antes, olha que interessante, né? Eu não fazia questão nenhuma. Lá no início dos meus estudos, em 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, eu estudava, eu ficava mergulhado em conteúdo, eu me preocupava muito em exaurir o conteúdo, ainda que fosse o primeiro contato que eu tivesse com ele, eu me preocupava de ler o material de capa a capa, eu ficava realmente preocupado, eu tinha que fazer aquilo a qualquer custo, senão eu ficava mal o dia todo, não dormia, era uma coisa de louco. Resumindo, eu esqueci até de fazer um número considerável às vezes de questões para determinada matéria. E a gente sabe hoje, e eu falo como especialista em memorização para concurso público, que a melhor forma de você fixar o conteúdo, não tenham dúvida disso, é você resolvendo questões comentadas. Não tem para mapa mental é bom, mas não tem para mapa mental, não tem para resumo flashcard, não tem resumo de palavra-chave, tá? A melhor coisa que tem para você fixar o conteúdo, em regra, é a resolução de questões. Por isso que todo o material que a gente confecciona para os nossos alunos, tá, só tem acesso ao nosso material os alunos que são matriculados. Tá? A gente libera alguns gratuitos, eu acredito que a gente liberou ontem a lei anticrime, né? Não sei se vocês já baixaram, já leram, se estão gostando.
Depois deixa o feedback que é importante. Mas nosso material é sempre todo esquematizado, é sempre direcionado, isso faz uma diferença muito grande, com as palavras-chave marcadas, com bizu, com quadro esquemático e com questões comentadas ligadas ao assunto que você estudou, todo esquematizado. Esse, sem dúvida, é um dos mecanismos mais potentes para deixar o conteúdo com um cimento na sua cabeça. Mas resumindo, a gente já faz isso no nosso material até para trazer um equilíbrio para o aluno conseguir entender que você não deve deixar de resolver questões, é o primeiro ponto. É loucura você que está estudando para concurso público não resolver questões comentadas. E aí, não me leva mal, eu volto a repetir. Você está no time dos amadores. O concurseiro, um concursando que já conhece um pouquinho, ele sem dúvida já resolve um número X de questões depois que ele estudou um determinado assunto. Porque, volto a repetir, a melhor forma de você fixar o conteúdo é você fazendo questões comentadas dele. E não há necessidade de ter um afastamento. Isso é uma grande mentira. Quem fala isso é um grande mentiroso. Porque dentro do sistema de revisão, que eu vou gravar uma live ainda sobre isso, aberta, você tem várias revisões. Inclusive no meu IGTV tem um trecho da aula da turma do Serei Delta e da turma de investigador, turma do DPEM também, tem um trecho da aula que eu falo o seguinte: a gente tem 4 tipos de revisão. Tem a revisão imediata, que você lê o conteúdo e fixa o conteúdo. Exatamente o que eu estou falando com vocês. Então, você estudou, por exemplo, direito penal, lei penal no tempo e no espaço. Aí você logo em seguida já faz questões de lei penal no tempo e no espaço, comentadas. Aí você corrige a questão, você vê onde você errou, e ainda, quando você errar, você vai fazendo um resumo matador, que eu também não é tema da live, mas tem um vídeo, um trecho de um vídeo, está no meu IGTV, eu convido você para assistir, que eu explico sobre isso. Então, assim, é uma estratégia, uma técnica em cima da outra. Forma-se uma grande bolha, um grande ciclo. Resumindo, o que você tem que fazer? Estudou aquele assunto, estudou aquele ponto da matéria? Tem que fixar. Qual é a melhor forma de fixar? Resolução de questões. Mas aí vem o X da questão. Muitos de vocês que resolvem questões perdem o controle, certo? Vocês perdem literalmente o controle. Tem o time dos amadores que, infelizmente, não fazem nem questões, tá? Quando estudam um conteúdo, quando estudam um assunto daquela determinada matéria. Com todo respeito, ainda estão fora do jogo. Nada impede que aprendam a estudar e comecem a entrar num jogo para disputar efetivamente uma vaga, tá, de concurso, ou seja, entrar no processo, verdadeiro processo, até a sua aprovação. Mas para o time, o outro time da galera que já está se profissionalizando, tem muito acesso. Por quê? Eu vou tentar ser o mais didático possível. Mais vale você estudar uma média de 2, 3, cada um tem uma realidade, eu estou dando um exemplo. Tá? Mais vale você estudar 1, 2, 3, 4 tópicos, tá? Ou assuntos de determinada disciplina. Exemplo, vamos lá, direito penal, lei penal no tempo e no espaço, princípios, né, constitucionais penais. Aí vamos lá, um exemplo, tipicidade, excludente da ilicitude. 4 assuntos. Mais vale você conseguir fazer um número menor de questões e estudar um maior número de tópicos, ou seja, de assuntos, do que você ficar gastando o seu tempo todo em um só assunto, fazendo 40, 50, 100 questões. É difícil vocês enxergarem isso, né? Então, assim, isso tudo é metodologia de estudo. O que acontece? Aí o meu aluno mandou, ele já está com um pouco mais de 2.000 questões. Aí ele está estudando comigo desde, se eu não me engano, foi na turma de março, tem um período. Só que o interessante, isso eu estou falando um montante geral, tá? Não é só de uma disciplina, não. E foi o que ele falou, professor, hoje ele está com rendimento, ele está com 70%, 75% de rendimento. O rendimento dele hoje está em torno de 90% a 95%. Eu ainda vou trazer para a gente gravar uma live ao vivo para ele falar para vocês que é importante, né, esse depoimento, essa aproximação. Resumindo, ele saiu de 70% a 75% de rendimento para 90% a 95% com o método que eu ensinei. E o interessante é que ele já resolveu um pouco mais de 2.000 questões. Ele falou que em nenhum momento ele se sentiu cansado, em nenhum momento ele deixou de bater a meta
dentro da realidade, dentro dos limites dele. Ou seja, lembre-se, você tem vários contatos com aquele assunto. Você vai aprendendo de forma fragmentada. Você tem que tirar da cabeça aquela necessidade de aprender aquele assunto que você esteja estudando pela primeira vez. Você tem que querer exaurir a qualquer custo. Você observa que os erros, um está ligado ao outro. Já perceberam isso? Que interessante. Então, assim, não adianta você exagerar no número de resolução de questões. Aí eu pergunto, quando que você vai voltar para revisar de novo? Aí olha o tempo passando, ó, olha o distanciamento, ó. Aí vem a curva do esquecimento e pá, te massacra. É exatamente o que não pode acontecer. Quanto maior o distanciamento, pior. Então, se você estuda um número maior de assuntos, sem correria, quantidade na qualidade. Se você estuda um número maior de assuntos, quando você terminar o assunto daquela disciplina, respectivamente, você vai voltar a estudar todos os assuntos de novo, você vai repetir o ciclo de novo. E aí você vai voltar a fazer outro número X de questões, num limite. Normalmente, eu sugiro aos meus alunos um número de 10 questões por assunto. Então, para você melhorar seu rendimento e conseguir voltar nesse assunto num espaço de tempo menor, mais vale você estudar o maior número de assuntos e fazendo 10 questões no máximo por cada assunto. Porque se você fizer 30, 40, 50, 60 questões em um só assunto, seu tempo de estudos vai acabar e você vai, infelizmente, você vai ficar agarrado só naquele assunto, daquela matéria, e só Deus sabe quando você vai voltar a estudar esse assunto ou resolver outras questões sobre ele. É exatamente o que acontece com você. Quando você volta, já se passou muito tempo. E aí, olha que loucura, você passa até a errar o que você estava acertando. É desesperador.